primeira freira que me recebeu aqui era a irmã Gasparina Nicheli. A segunda foi a irmã Odolina Chiarani, que também era italiana. Mas elas trocavam. Cuiabá, Corumbá, porque tinha, né, a Santa Casa com elas. Elas trocavam. A gente estudava, elas levavam a gente no colégio auxiliador ali, 58, para elas cuidar. Era difícil. A irmã Rossato foi a que mais tempo permaneceu na Santa Casa, idas e vindas. Depois, em 73, irmã Maria José. Aquela lá pouco dormia. Ela não tinha hora para comer, ela não tinha hora para dormir. E naquele tempo a gente via que as pessoas ajudavam bastante. Aqueles fazendeiros sempre tinham cuidado de vir trazer as coisas. As freiras pegavam a gente ia pedir roupa, tecido para fazer lençol, para fazer camisola. A gente ia com ela. E aí tinha um fusquinha, a gente enchia aquele fusquinha, porque o povo doava. Antes eles davam, a gente arrecadava muita coisa. Quando eu entrei na Santa Casa, tinha pouquíssimos auxiliares de enfermagem, a maioria atendente. Enfermeira tinha 3, que era a época das freiras, e elas também conseguiam manter o hospital, organizar os setores e tudo mais. Depois de uns anos, puseram uma freira para girar o hospital à noite. Mas até aquela época não tinha. Então ela ia sempre dormir 1 hora, 1h30, 4h30 ela estava de pé. Então ela trabalhar. E aí a Maria achou que não, que tinha que estudar. Então ela veio e deu esse giratório, aí todo mundo estudou. Aí fui fazer magistério, que era bem aqui pertinho. Então a coisa mudou muito. Até a diretoria ela trabalhou tanto que ela conseguiu mudar também a diretoria, que foi quando o doutor Ávila entrou. Nós tínhamos um pavilhão para o lado direito da entrada da Mato Grosso, onde ficava a maternidade e as irmãs moravam. E do lado esquerdo, onde é o trauma hoje, tinha mais 2 pavilhões. Tinha uma ala social da sociedade, que era apartamentos, tudo com elevador naquela época já. E abaixo tinha mais 2, subsolo 1 e subsolo 2, onde naquela época ficavam os indigentes. Mudou para não pagante, e depois com o tempo virou SUS e virou o SUS universal que é hoje. Aí quando eu cheguei lá, eu falava, mas por que chamam o setor de indigente? É um nome tão estranho, não soa bem, né? Aí eles falavam, porque eles não pagam. Na época era o INPS. Eu falei, mas se eles não pagam, seria bom chamar setor de não pagante? Então começou a se chamar setor de não pagante. Eu me lembro que quando foi construída, o presidente da época ele sofreu até assim alguma chacota, falando para que precisava de um elefante branco na cidade. Porque a Santa Casa era muito grande mesmo. A gente andava por aqueles corredores, até se acostumar, leva mais de ano para se acostumar naqueles corredores. Só que daí logo em seguida, 1 ano depois, a gente já percebeu que ela foi ficando pequena. Não dá para falar em Santa Casa sem mencionar o nome do Dr. Arthur Dávila. Naquela época ele já tinha uma visão de futuro, muitos foram contra, que era um projeto muito ambicioso. Campo Grande era uma cidade muito pequena, talvez uns 200 mil habitantes, e talvez julgasse que não seria necessário um hospital desse porte. Mas ele insistiu, teve essa visão, e nós temos a Santa Casa até hoje. Quem entra na Santa Casa sempre tem a oportunidade de subir na vida, de ser um bom profissional, e eu sempre digo, eu me sinto realizado profissionalmente dentro da Santa Casa. Os próprios diretores na época empenhoraram os seus bens para fazer empréstimo nos bancos. Eles faziam isso. A Santa Casa, quando ela fez o financiamento da construção nova, o Dr. Arthur pagou ela bem antes de vencer o contrato. Ele pagou antes, terminou antes. Eu presenciei isso por várias vezes, eles penhorando os seus bens. São cidadãos que desde lá até hoje, talvez a sociedade, alguns não saibam, eles não recebem um centavo. São cidadãos abnegados que vêm doar o seu tempo aqui. E tem uns que doam em período integral. Eu nasci em 1926 numa fazenda de Lins, São Paulo, né? Meu pai e minha mãe vieram da Itália. Eu costurava, né? Costurava até para os vizinhos, costurava recebendo algum dinheirinho. Eu falei, mas não é essa vida que eu quero, não. Eu já tinha visto outras irmãs. Eu achava que eu tinha que ser igual aquelas irmãs. Aí eu entrei com 22 anos
Sou neta de imigrantes italianos que vieram para o Brasil fugindo das guerras. Eles foram depois trabalhando nas fazendas até conseguir ter o próprio sítio deles. Esse período que eu estive aqui foi uma lição muito linda. Eu aprendi a amar a minha profissão. A gente trabalhava assim, com muita união. Os funcionários não tinham horário, eles tinham horários, mas precisou ficar mais, ficavam. Eu acho que a vocação é uma coisa que Deus dá para cada pessoa. E amor em qualquer situação, né? Esse contato com os médicos também, os médicos ensinavam muito e a gente ia, né, aprendendo com eles também. Enfermagem é doação, é sacrifício, é amor. Se não tiver isso dentro do seu coração, procura outro emprego, porque ali não dá certo. E a gente procura responder isso, situações difíceis, tudo, com o trabalho, com um bom trabalho. Essa é a resposta para todas as situações. Trabalhar bem, trabalhar com amor. Para a Santa Casa eu só tenho que agradecer tudo que eu tenho. E para as freiras, tudo que elas me ensinaram na minha vida, então só tenho que agradecer por isso. Eu acho que eu terei que voltar tudo de novo e fazer tudo de novo, a enfermagem. Se vocês não botar o amor na frente, vocês estão sofrendo e o paciente também. Desista, vai fazer outra coisa. Proposta até um salário maior, mas pensando bem, na época eu resolvi e estou aqui até hoje. Difícil falar da Santa Casa e a gente não se emocionar. Uma vida aqui dentro. E a gente via naquela época, todo mundo queria ajudar todo mundo, entende? Então eu falo, olha, se não for o amor, a vocação e a compaixão, nada vai fluir.